Amigos, muito boa tarde. Saudações a todos vocês que nos honram com a sua audiência. Que Deus nos abençoe também ao iniciarmos esse novo projeto. Estamos aqui numa contribuição para a comunicação local e regional, iniciando mais esse podcast. Você é filho de quem? Conforme vocês notam, é uma expressão bem peculiar aqui das nossas Minas Gerais, onde as pessoas, no bom mineirês, tentam identificar o seu interlocutor, começando por essa pergunta: você é filho de quem? O objetivo do canal e também do programa é possibilitar que as pessoas conheçam personalidades influentes da nossa comunidade que estão aí formando opinião e colaborando para a evangelização ou para a cultura ou para a educação da nossa comunidade. Então, com prazer, com alegria, que nós vamos começar esse podcast, Ser Filho de Quem?, entrevistando o nosso padre Reginaldo, ele que é pároco da nossa matriz de São José de Tocantins. Importante observar, padre, e eu já disse isso para o senhor fora do áudio, que o senhor nos lembra uma pessoa muito marcante na nossa paróquia e na nossa cidade, o nosso saudoso Padre Macário, que o senhor já ouviu tanto falar também. E Padre Macário, quando jovem, ele lembra assim a fisionomia, o biotipo do senhor. Talvez seja por isso, aliado ao seu carisma, à sua espiritualidade, que a nossa população aceitou o Senhor e o ama tão bem. Também por isso, pelos seus valores como padre, como sacerdote, mas também por essa semelhança. Mas, começando a nossa entrevista, vamos pelo título do programa. Ser filho de quem, padre Reginaldo? Boa tarde, querido professor, queridos telespectadores. Eu sou filho do José Guilherme Lima Celidônio e de Elcia Aparecida Rodrigues. Natural de que cidade? Eu sou natural da cidade de Pirapetinga, Minas Gerais. Lá pertinho da fronteira com o estado do Rio. Exatamente, fica bem na divisa. A cidade de Pirapetinga, ela faz divisa também com a cidade de Santo Antônio de Pádua. Isso. Um rio corta a cidade e é exatamente essa divisa entre as duas cidades. É ali perto de Recreio? Perto de Recreio, muito próximo. Faz divisa Pirapetinga, faz divisa também com a cidade de Recreio. Tá. O senhor é filho de uma família abastada ou modesta? Sou filho de uma família modesta. Isso. Pela sua maneira de ser, o senhor já demonstra isso em suas ações, em sua maneira de agir. É claro que, como menino de interior, filho de uma família modesta, a gente já ouviu do senhor, nas suas homilias, alguns causos, né? Algumas histórias que muito bem ilustram não só o Evangelho, mas também nos permite conhecer um pouco da sua vida. Como foi a sua família, o que fazia e como foi o menino Reginaldo, lá em Pirapetinga? Então, sou filho de uma família muito simples. Meus pais moravam sempre na roça, na zona rural. Minha mãe já é falecida tem algum tempo. Eu tinha 18 anos quando ela faleceu. Hoje eu estou com 43. Farei 44 este ano.
Meu pai está com 66 anos de idade. Meu pai é retireiro, desde que eu nasci e me entendo por gente, meu pai é retireiro, ou seja, tira o leite lá das vaquinhas dele, é feliz, gosta de ficar na roça, não gosta muito de ir à cidade. Meu pai é muito simples, ama a roça, ama o que faz. Os meus pais me deram muito carinho, me deram muito amor, me ensinaram os valores religiosos. Nós íamos à missa sempre. Não era como hoje, que a gente vai todo final de semana, aos domingos. Nós íamos uma vez por mês, normalmente aos segundos domingos do mês. Nós íamos numa comunidade chamada Pedra Bonita e a padroeira Nossa Senhora Aparecida. E o padre Valtencir foi um evangelizador muito importante na nossa paróquia. Ele ficou lá mais de 50 anos. Ele continua morando na cidade, só que hoje ele está emérito. É um padre que eu tenho muito carinho, devo muito à espiritualidade dele, o encontro, a intimidade que ele tinha com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi muito importante na minha caminhada vocacional. E com isso, entrando num outro assunto, que é sobre a minha vocação, eu sempre me inspirei nele e eu brincava de celebrar missas em casa. Minha casa era uma casa muito simples. Nós morávamos na roça, bem distante da cidade, exatamente na divisa entre Pirapitinga e Recreio. Então eu brincava de celebrar missa debaixo do assoalho. Minha casa era feita de pau a pique, de uma madeira chamada braúna. As madeiras estão de pé até hoje, a casa está em ruínas e a casa é feita de barro com madeira entrelaçada com bambus. Então a maior parte da casa era de assoalho, a cozinha e o banheiro eram de cimento queimado. Tínhamos um fogão a lenha e água, não tínhamos água dentro de casa, a água caía num tanque do lado de fora e tínhamos uma bica. Então ali a gente pegava água para tomar banho e lavava a vasilha nesse tanque do lado de fora. Foi um pouco assim da minha infância. Nós aqui no nosso Tocantins mineiro, né? Eu nasci nessa terra em 19 de fevereiro de 1949, já estou por completar, se Deus quiser, o próximo dia 19 de fevereiro, 76 anos. Então, essa cena que o senhor está descrevendo da sua infância, da sua família, da sua casa, ela é bem semelhante ao início da minha história também. Só que o meu pai, Antônio Avelino de Souza, mais conhecido como Antônio Iapi, e ele era pedreiro assim de roça, fazia pequenas construções, fazia rancho de fumo, aqui tinha cultura, e essa origem rural, simples e ligada à fé e à bondade de pais com filhos, eu também sou oriundo dela e também isso me faz ficar familiarizado com a sua história. É gratificante ter uma infância simples, bonita, romântica, de família e de fé, para que a gente valorize hoje esses tempos modernos, onde a gente tem muito conforto, mas não tem tanto carinho assim nas famílias como no tempo em que nós começamos, digamos assim. A origem, lá então, assim como nós tivemos aqui o nosso saudoso Padre Macário, que passou por essa terra 54 anos e morreu com 95, eu tive a felicidade de escrever um livro sobre ele, com o qual eu lhe presenteei na sua chegada aqui entre nós. E Padre Macário, ele foi um divisor de águas na nossa fé. Ele era juiz de paz, ele era confessor, psicólogo, farmacêutico, médico,
tudo aquilo que os padres do interior e do passado faziam. Ele se orgulhava muito de nunca ter deixado um domingo sem missa. E quando o senhor fala da dificuldade de ir a uma celebração, a gente vê que hoje está muito mais fácil, né? Rezar nas comunidades, rezar na nossa paróquia mãe e também pelas redes sociais, através dos canais aí que tanto existe. Mas, padre, a sua vocação, então, começou com o seu padre, né? Sim. Repita o nome dele, por favor. O padre Valtencir Alves Rodrigues. Valtencir. Querido Monsenhor Valtencir. Opa. Um homem muito querido, ele conhecia o padre Macário, ele conhecia os padres antigos, ele tem um carinho especial, uma memória especial por esses padres que ele conviveu e conheceu. Então sempre ele me contava histórias muito bonitas desses padres que eram desbravadores, eram intelectuais, eram também homens de oração. De fato, foram padres que trouxeram uma característica muito positiva para as comunidades, paróquias por onde passaram. Antes da gente prosseguir, seria importante elucidar, e eu faço isso no livro, Padre Macário, o padre que mais amou Tocantins e que Tocantins mais amou. O nosso Padre Macário, ele foi também um grande personagem na política do bem. No início da cidade, lá em 27 de dezembro de 1948, existiam dois grupos, duas pessoas, dois fundadores, dois líderes que se doaram para a fundação do nosso Tocantins, Dr. João Moreira Pinto e Joaquim Dias Santiago. Naquela época, eram pessoas que se doaram para a comunidade através da política e serviam realmente a comunidade e não se serviam dela, à semelhança de muitos fazem por aí, né, que tentam se servir da comunidade. Mas eles começaram se revezando na política. O primeiro prefeito, foi o primeiro, depois o outro segundo, e foram revezando. Quando o jogo político já começou a não dar certo, o padre havia falado com eles isso. Olha, para que disputar vocês dois que são compadres, que são amigos? Então se revezam aí para servir. E eles fizeram isso muito tempo e se doaram mesmo para o nosso Tocantins. Essa foi uma das grandes ações do nosso querido Padre Macário. Mas o seu padre, o seu confessor, o seu orientador espiritual foi então o mentor da sua vocação, padre? Foi sim. Ele foi uma referência muito importante para mim e ainda hoje continua sendo uma referência importantíssima na minha vida. Ele me acompanhou em todo o tempo da minha formação e, de modo especial, eu tive o privilégio, o prazer de ele ter preparado a minha ordenação. Então ele se empenhou, se envolveu e foi uma das ordenações mais lindas que eu já participei. Foi num ginásio poliesportivo, não coube na igreja. A igreja de Pirapintinga é muito bonita, ele cuidou muito bem dela, só que ela não comportaria o número de pessoas para a ordenação. Então foi feita numa quadra, num ginásio, e as primeiras missas elas foram celebradas na igreja matriz de Pirapintinga. Então fui ordenado no sábado pela manhã, às 10 horas, e à noite já celebrei na igreja matriz e no domingo na igreja matriz. Então tive um contato com todo o meu povo, com o povo de Pirapintinga, e ele teve esse carinho de cuidar de mim, de cuidar da minha ordenação, e até hoje
Sempre que eu falo com ele, ele me abençoa, me pede a bênção, pede que eu reze por ele e diz: olha, você está presente sempre nas minhas orações. Todos os dias eu rezo por você. Então privilégio, né, privilégio, é um privilégio. Que privilégio. Vamos para um intervalo e daqui a pouco a gente volta. Santos Bike, esporte é vida e viver pedalando prolonga a vida. Santos Bike, para você que é ou não do Grupo do Pedal. Aproveite muitas novidades e ofertas especiais em 2025. Santos Bike, ali na Rua Raul Soares, em Tocantins. Radical Calçados e Esportes, tudo para você esportista amador ou profissional. E na linha de calçados e esportes, ninguém bate o nosso preço Radical. Casa do Celular, tudo o que você precisa em celulares e acessórios. Casa do Celular, manutenção em celulares, tablets e notebooks. Casa do Celular também ali na Rua Raul Soares, em Tocantins. Supermercado Oliveira e Filhos, trabalhamos com nossa família para servir a sua. Por isso, temos o melhor atendimento e as melhores ofertas com o menor preço. Dando sequência ao nosso programa, a gente estava falando, o padre Reginaldo está emocionando esse entrevistador, né? Nos falando sobre a sua bonita ordenação e daquele padre que foi um mentor, fomentador da sua vocação sacerdotal e que muito contribuiu para que nós tenhamos hoje em Tocantins o privilégio de tê-lo como padre, como pároco. O senhor falou na ordenação. Eu gostaria que o senhor retrocedesse como foram as primeiras escolas, professoras. Continuando então, padre, como que foi a sua primeira escola, primeiros professores, né? Escolas, localidades, até chegar lá à formação teológica? Eu comecei os meus estudos, na época, na roça, na zona rural. Da primeira escola eu me lembro o nome, da segunda já não me lembro bem o nome. A primeira era a Escola Municipal Moacir Junqueira. As turmas eram juntas, nós tínhamos somente uma professora de primeira a quarta. Então eu estudei de primeira até a quarta série, da primeira até a quarta série. Depois os meus pais se mudaram para perto dos meus avós. E aí eu tive que ser transferido de escola, estudei numa outra escola, também um pouco distante. E é interessante que na época que eu estudava, a gente ia a pé ou ia a cavalo, de charrete, quando os pais iam para algum lugar, ou de bicicleta, de carona, mas na maioria das vezes a gente ia a pé. Fazendo sol, fazendo chuva, a gente tinha que ir para a escola e era um período muito bom. Nós íamos em grupo, várias crianças, então tínhamos uma professora só, todos os alunos era na mesma sala, a professora dividia as tarefas, então era um desafio muito grande ser professor naquela época. A gente percebia o quanto que as professoras amavam lecionar, amavam a educação. Elas também saíam da cidade, iam de carona ou num determinado transporte de bicicleta, algumas vezes, para darem aula. Eram verdadeiras heroínas. Depois que eu concluí aquela primeira parte, terminando ali na quarta série, da quarta passando para a quinta, era muito difícil a gente encontrar vaga no que a gente chamava de ginásio. E aí eu fiquei 3 anos sem estudar. Nesse tempo, apareceu uma senhora chamada Sônia, a quem eu devo muito a minha caminhada, o gosto pelos estudos. Ela era esposa de uma pessoa que fazia prótese dentária, chamado Roberto. E aí, ela conversando com a minha mãe, disse assim: mas esse menino não pode ficar fora da escola, temos que colocar esse menino na escola e eu vou conseguir matriculá-lo. E ela fez a minha matrícula, e eu fui para a cidade, Escola Capitão Ovídio Lima, e concluí lá os meus estudos, o ensino médio e depois o ensino, o segundo grau. Na época a gente chamava de segundo grau. E aí, depois disso, eu fiz algumas experiências, prestei vestibular, fiz o Enem, prestei vestibular para matemática na UF, que ficava na cidade de Santo Antônio de Pádua, e história na cidade de Além Paraíba.
E eu gostava tanto de matemática quanto de história. Essa época é um período que a gente tem muitas dúvidas, então assim, eu fiquei muito em dúvida, acabei optando por história. Só que o curso era pago e a gente não tinha essa facilidade de hoje, de conseguir bolsa, de conseguir desconto, essa facilidade que se tem hoje. Então eu não aguentei pagar, minha mãe já tinha falecido nesse tempo, meu pai com a situação financeira não muito boa, não dispunha de capital para poder ajudar, eu acabei desistindo dos estudos. E aí, eu que já sempre pensava em ser padre desde criança, brincava de celebrar missa e assim por diante, o chamado ele ficou mais alto no meu coração. E escutando músicas do padre Marcelo Rossi, do padre Zezinho, do padre Antônio Maria, eu senti o desejo no coração e falei, é isso que eu quero ser para a minha vida. E aí, conversei com um seminarista na época que fazia pastoral na minha cidade. Ele me encaminhou para a cidade de Cataguases, onde o padre que lá residia fazia o acompanhamento e discernimento vocacional dos que queriam entrar para o seminário, que é o padre Oliveiro, hoje Cônego Oliveiro, e ele me acolheu, fiz um ano de acompanhamento, fui acolhido no seminário, que a gente chamava de seminário propedêutico, fiquei um ano na cidade de Cataguases, depois, com a aprovação, fui para o seminário que a gente chamava Seminário Nossa Senhora de Guadalupe, na cidade de Juiz de Fora. Em Juiz de Fora, a gente estudou, e até hoje parte dos alunos estudam no seminário que pertence à Arquidiocese de Juiz de Fora, Seminário Arquidiocesano Santo Antônio. Lá eu fiz o curso de Filosofia e de Teologia. Foram 4 anos de filosofia, 4 anos de teologia. Depois, nós recebemos os ministérios de leitorato e acolitato, nós estávamos sedentos pela ordenação. E no ano que nós receberíamos a ordenação diaconal, o nosso bispo ele foi transferido, que era o Dom Dario. E aí foi um balde de água fria da gente. A gente gostava muito dele, ele fazia homilias muito boas, ele era muito próximo de nós, contava causas também nas homilias, as historinhas dele. Então ele era um bispo assim maravilhoso, que fascinava a gente, encantava a gente, muito próximo, muito humano. Só que ele foi transferido para Cachoeiro do Itapemirim. E aí nós não podemos receber a ordenação. Ficamos um ano aguardando a chegada do novo bispo. E aí a gente fez um ano pastoral. Eu fui para a cidade de Muriaé, fui acompanhado pelo padre Silas, a quem devo muito, tenho um carinho muito especial. O padre Silas é um padre muito jeitoso com o povo, com as pessoas, inclusive ele já passou pela cidade de Tocantins enquanto seminarista. E ele tem um domínio do público que é uma coisa fantástica, ele faz reflexões maravilhosas, ele é um místico, então ele emociona as pessoas, ele tem profundidade evangélica, é alguém assim que eu me inspiro muito. Então foi um período muito rico. Depois, com a chegada do próximo bispo, que foi o Dom José Eudes, nós recebemos a ordenação diaconal e por último recebi a ordenação presbiteral na cidade de Pirapitinga. Foi um período de aprendizado. Eu costumo dizer, conversando com os meus irmãos padres, que a vida de seminário, ela educa muito a gente. Por parte de pai, por parte de mãe, eu sou filho único. Então, assim, eu senti muita falta de irmãos, de brincar, ou até mesmo de brigar. Então, eu não tive isso na minha infância. E no seminário eu ganhei irmãos do coração. Então, assim, muito desafiador, ter que dividir quarto, partilhar biblioteca, partilhar computador. E na nossa época de seminário, hoje as coisas também no seminário são mais fáceis, graças a Deus. Na nossa época nós tínhamos que contribuir com a compra de computador, com a compra de impressoras, com a compra de lavadora, de roupa. Então nós ajudávamos muito, que a gente ganhava na pastoral, a gente saía nos finais de semana para ajudar em uma paróquia. Inclusive, eu já passei pela cidade de Tocantins, não propriamente dito a cidade de Tocantins, mas a uma comunidade que pertence à paróquia,
que hoje geograficamente pertence à cidade de Ubá, que é a colônia Padre Damião de Molokai. E aí, na época, o padre que estava à frente desta paróquia era o Padre Joel, um padre calmo, muito gente boa, nos acolhia muito bem aqui. E eu vou partilhar um segredo com o senhor que o meu formador da época não sabe. Se ele tiver acesso a essa entrevista, ele vai descobrir. É um padre que também eu tenho muito carinho, que é o Padre Carlos Roberto, hoje cônego Carlos Roberto. Ele dizia assim: vocês não podem passar em Tocantins, vão direto para o trabalho pastoral de vocês. Só que o Padre Joel falava: não, vocês passem aqui, com aquela voz grossa, firme, calma, né? E a gente passava aqui para tomar um café escondido. Então o formador não podia saber, não soube, não ficou sabendo até os dias de hoje. A gente trabalhou um ano lá na Talvez ele tivesse medo do senhor vir, tomar da água e se apaixonar pela cidade. Éramos 4 na época, tinha mais 3 comigo. Éramos 4 seminaristas, eu, Guilherme, o Rui e o Giovanni. Desses 4, só o Giovanni e eu chegamos a ser padre. E foi um tempo muito bom, foi um ano de trabalho pastoral ali na colônia Padre Damião e esse contato com o Padre Joel aqui na cidade de Tocantins. Sobre a colônia Padre Damião, nós temos lá um amigo, um irmão de fé, um líder que a gente ama, respeita e admira, que é o José Afrânio da Silva, né? Grande amigo nosso, pessoa que a gente tem o maior respeito e admiração, e em data pretérita, fazendo uma visita para ele, que está com a esposa doente, ele me falou com muito carinho do conhecimento que ele já tinha sobre o senhor, justamente dessa época que o senhor passou por lá. Retrocedendo um pouco a nossa entrevista, o senhor disse aí, eu gostaria primeiro de dizer que ótimo que a escola perdeu um professor de história e a igreja ganhou um sacerdote. Eu, como educador, eu até lamento falar isso, mas como paroquiano de São José, eu dou graças aos santos por esse louvor. Eu gostaria de fazer o seguinte: o senhor foi criado na paróquia Nossa Senhora Aparecida. O senhor está na paróquia de São José. E o pároco, para onde ele vai, ele aprende a amar o santo padroeiro da cidade onde que está. Mas, na verdade, qual é o seu santo padroeiro? É uma primeira pergunta. E depois, eu gostaria que o senhor, de uma forma bem didática, o senhor falou que recebeu os votos aí, foram 3. Eu gostaria que o senhor falasse sobre os passos que um seminarista a caminho da ordenação passa. Porque a gente acostuma muito do palavreado técnico, e eu gostaria que a gente, usando a expressão mineira também, o senhor trocasse em miúdos isso, de modo a informar. Tocantins já deu para a igreja alguns sacerdotes, inclusive num passado bem recente, né? E existem vocações aí que estão lançadas, né? Graças a Deus, porque a igreja precisa de bons sacerdotes. Lembrando o carinho que o senhor tem pela formação e pela sua vida no seminário, certa feita eu perguntei por então pároco de São José, Padre Firmino, padre, por que a cidade de Cipotânea, bem pertinho de nós, por que ela é um berço de tantos padres? Me parece que é uma das cidades que mais tem padre por aí, né? Ele falou: professor, é o seguinte, o caminho da igreja, os seminários, abrem uma trincheira para quem quer estudar. E muitos jovens buscaram
essa possibilidade de estudar mais através dos seminários das dioceses. Então, vamos à primeira pergunta sobre o seu santo padroeiro e depois essas escalas aí. Como que acontece a coisa? Tá bem. Eu disse que eu participava de missas uma vez por mês na comunidade Nossa Senhora Aparecida, numa localidade chamada Pedra Bonita. E a minha cidade, a padroeira da minha cidade é Santana. Santana, que tem como co-padroeiro São Joaquim. Santana e São Joaquim são os avós de Jesus. Isso. Então, eles são os meus padroeiros, são os meus santos padroeiros de devoção. Eu tenho muito carinho por eles. E aí eu tenho uma devoção pela filha, que é a Nossa Senhora. Sim. E aí eu tive o privilégio de ter na paróquia que coincide em sendo a matriz, os avós de Jesus, Santana e São Joaquim, e participei numa comunidade que a padroeira é a mãe de Jesus, Maria Santíssima Nossa Senhora Aparecida. Então são os meus santos de devoção, Santana e São Joaquim, Nossa Senhora Aparecida, e eles têm essa característica peculiar de apontarem para aquele que é o santo dos santos, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Naturalmente, aqui na região, o senhor já deve ter ido no maior templo da diocese, que é lá em Guidoval, né? Dedicado a São Joaquim e Santana, sim, né? Sim. Muito bonita, por sinal. Muito bonita. Né? Mas, padre, então, por favor, os degraus para se chegar à ordenação, quais são eles? Depois que se conclui o chamado segundo grau. Vamos aos comerciais e daqui a pouco a gente continua com esse papo gostoso com o nosso querido padre Reginaldo. Até já! TV, ao lado do Mercado Oliveira, na Praça do Rosário, em Tocantins. Almoço de segunda a sexta e no sábado, aquela costela com angu. Exacol, 30 anos, contabilidade, seguros e imóveis. A confiança de anos com profissionais mais do que competentes. Exacol, em frente à Prefeitura de Tocantins. Drogaria Cândido, perfumaria e medicamentos em geral. Chamou, a gente entrega. 99900-2306, em frente à Prefeitura de Tocantins. Açougue Esperança, o açougue do Giovanni. Confiança em primeiro lugar. Boi, porco, frango e tudo que você precisa para o seu almoço ou churrasco do ano todo. Continuando então a nossa entrevista, vamos ao padre Reginaldo falando sobre as escalas da fé. O que um jovem deve fazer após a conclusão do segundo grau, ele se almejar a ser um sacerdote? Então, como o senhor disse numa linguagem mineirês, trocando por miúdos, então ele faz um acompanhamento, ele conversa com o padre da paróquia, o padre vai encaminhá-lo para um discernimento vocacional. Nós temos uma equipe da Diocese de Leopoldina, temos padres, temos psicóloga que acompanham os candidatos, fazem dinâmicas, momentos de espiritualidade, momentos de discernimento, uma provocação vocacional para ver se o candidato pende mais para a vocação a ser padre, se é o caminho que ele quer percorrer ou se ele quer fazer uma outra trajetória. Sendo assim, ele passando por esse momento, por essa etapa, ele é aprovado para entrar no seminário que a gente chama de propedêutico, que é o início de tudo. E aí ele fica um ano sendo acompanhado por um formador, ele tem disciplinas introdutórias de uma professora de português que vai trabalhar com eles redação, vai trabalhar com o candidato redação, a língua portuguesa. Temos introdução ao catecismo da Igreja Católica, introdução à Bíblia, tem várias disciplinas introdutórias. E o padre formador do seminário faz o acompanhamento desses candidatos. Depois desse acompanhamento, sendo aprovados, eles prestam vestibular, os candidatos prestam vestibular para o curso de filosofia. Sendo aprovados o curso de filosofia, varia bastante o tempo,
Na minha época, nós ficamos 4 anos cursando filosofia. Eu fiz licenciatura e bacharelado. Às vezes, esse tempo oscila, podem ser 4 anos ou podem ser menos tempo, 3 anos, 3 anos e meio. Concluindo o curso de filosofia, vai para o curso de teologia. Essa é a caminhada mais comum. Vai para o curso de teologia, mais ou menos 4 anos. Concluindo o curso, pode ser, durante o curso, recebe os ministérios. O que são os ministérios? Ele vai exercer um ofício em nome da igreja. Ele vai exercer o ofício de acólito, auxiliar o padre, hoje, numa linguagem mais comum, fazer o que os coroinhas fazem. Nós não tínhamos os coroinhas assim com essa função. Hoje nós temos muitos coroinhas, graças a Deus, nas nossas igrejas. E também ele vai fazer as leituras. Então ele vai fazer a leitura em nome da igreja, ele está apto para fazer as leituras. É algo que se utilizava muito no passado, que não se perdeu e ainda hoje se utiliza. Então ele recebe antes da ordenação diaconal. Depois dessa etapa de receber os ministérios de leitor e de acólito, ele vai ser, se aprovado, ordenado diácono. Então tem uma equipe de padres, juntamente com o bispo, que avalia o candidato. São enviadas cartas para padres, para vários leigos, para várias pessoas por onde o candidato passou, por onde ele fez o trabalho pastoral. E sendo positiva a resposta, ele vai ser aprovado e ordenado diácono da igreja. Nós temos o diácono transitório para aquele que vai ser ordenado presbítero, que vai ser ordenado sacerdote, padre da igreja. E ele fica um tempo exercendo esse ministério, tendo em vista a ordenação presbiteral, ou seja, ele vai ser padre muito em breve. Depois ele é ordenado padre e nós temos na igreja 3 graus da ordem, que é o diaconato, o presbiterato e o episcopado. Então são os 3 graus da ordem. Os demais são títulos que se recebe. Então, ele é bispo de uma arquidiocese, de uma diocese maior, ele é arcebispo. Ele é cardeal, foi bispo e recebeu o título de cardeal, então é um título e assim por diante. Mas a ordenação ela é composta por 3 graus. E temos ainda, em algumas dioceses, o diácono transitório, que é uma pessoa solteira ou casada. Sendo casado, ele recebe a aprovação da esposa para ele ser diácono permanente. Então ele exerce o ministério como diácono permanente da igreja. A igreja próxima de nós que tem isso é a de Juiz de Fora. Tem vários diáconos permanentes que exercem o ministério, fazendo celebração da palavra, batizando, assistindo casamentos e auxiliando o padre nas tarefas da igreja. Pelo que o senhor falou aí, por sinal, o senhor fala como se fosse professor, e o é de fato. Graças a Deus que o evangelizador tem esse talento para se fazer entender e para levar a nossa doutrina católica tão bonita para aqueles que até têm mais dificuldade de entendimento. Os nossos queridos ruralistas que tanto bem faz e contribuem para a sociedade como um todo. Pelo que o senhor descreveu, é mais fácil formar um médico, um engenheiro e um profissional de outra área do que ser um padre, porque aí o crivo é muito maior, a cobrança é muito maior, dada aquela preocupação com a qualidade daquilo que a igreja vai levar como sua liderança para as comunidades, não é? Exatamente. Prepara-se o padre nesse tempo longo para que ele seja um intelectual, para que ele seja alguém que faça diferença positivamente na comunidade. E o padre, ele tem que falar e lidar com muita gente de categorias diferentes, de formações diferentes, de profissões diferentes. Então ele tem que falar uma linguagem
que atinja esse público todo. Então é bastante interessante, e a formação do padre ela é continuada. Então nós temos ao longo do nosso ministério o que nós chamamos de atualização do clero, que são momentos em que a gente para refletir sobre um determinado tema e assim por diante. Então o padre ele estuda a vida toda, e tem aqueles que são apaixonados pela leitura, que é o meu caso. Eu sou apaixonado com estudar, sou apaixonado por ler, contribuo no seminário propedêutico, na filosofia, e agora o padre lá de Juiz de Fora, o formador do seminário, me fez um convite para ajudar na teologia também, com aulas para os meninos. Então assim, a gente contribui não como se fosse uma sala de aula propriamente dito, com toda a intensidade, mas de certo modo a gente acaba contribuindo um pouquinho. E eu gosto muito de estudar, então não paro de estudar. É bastante interessante. Querido padre Reginaldo, pelo que a gente está notando aí, ser sacerdote é uma missão oriunda de quem realmente foi chamado e tem vocação, né? E pelo que a gente vê também, não é uma tarefa muito fácil, né? Haja vista uma comunidade simples, bonita, mas grande, igual a da nossa paróquia, que abrange praticamente 3 municípios, né? O nosso, mais Parcela de Ubá, Rio Pomba, né? E 32 comunidades. São 24. 24. 24, né? Com a matriz e com o lar de idosos. Sei. São 14 rurais das minhas contas e 10 urbanas. Correto. São 24. Eu estou com esse número na cabeça porque eu li qualquer coisa de uma cidade cuja paróquia tinha 32 comunidades, mas 24 comunidades, e algumas mais complexas, tipo assim a nossa querida Colônia Padre Damião, né? É uma comunidade, mas não tão pequena, né? E pela realidade daqueles que vivem lá, é um pouco até complexo, né? Levar a palavra de Deus em pessoas tão sofridas e que passaram pelo calvário dessa doença, que apesar de ser uma enfermidade curável em qualquer hospital pelo SUS, né, ela carrega consigo o estigma e o preconceito da lepra que tinha no tempo de Jesus Cristo, né? Mas nós tocantinenses, eu falo em nome do povo, em nome dos católicos, a gente está muito feliz pelo seu pastoreio, né, pela sua doutrinação. E tem coisa, Padre Reginaldo, que encanta a gente, a acolhida que o senhor dá ao chegarmos no templo, né, ao sairmos do templo, aquele carinho, aquele respeito, aquele convite para que a gente sempre queira voltar mais. Nós estamos muito gratificados e esperamos que o bispo, a gente sabe que existe um período do padre passar por uma comunidade, esse período está diminuindo, né? O padre Macário passou por Tocantins 54 anos. Ele foi pároco de 3 gerações praticamente. Mas agora os padres ficam 5, 6 anos, alguns um pouquinho mais, né? Mas a gente espera que o senhor bispo esqueça o senhor aqui um pouco, porque está muito bom. Vamos a mais um intervalo. Automecânica Reinaldão, veículos leves, pesados, de pequeno, médio ou grande porte, álcool, gasolina ou diesel. Automecânica Reinaldão, esse não deixa você na mão, ao lado do Fumo Sabiá, em Tocantins. Agrominas, tudo o que você precisa para a sua criação ou animal de estimação, além de agroferragens e utensílios agrícolas em geral. Agrominas no bairro Grama, telefone ou zap 99827-2303, falar com Leandro.
WD Oficina Mecânica, vai viajar ou está voltando de viagem? Então leva o possante para dar uma conferida. Afinal, ninguém quer ter problemas na estrada. WD Oficina Mecânica no bairro Grama, em Tocantins. A Liber Sistema de Automação, em Ubá e toda a região. Tudo que a sua empresa precisa para continuar crescendo e melhorar ainda mais o atendimento ao seu cliente. A Liber Sistema de Automação, em Ubá e toda a região. Amigos, estamos de volta com aquele desejo de que o tempo pare mais um pouco, porque a prosa, a conversa está tão gostosa que a gente gostaria que ela continuasse muito mais, mas sabemos que pelo tempo da comunicação somos limitados com isso. Padre Reginaldo, o Papa Francisco, ele teve uma mensagem curtinha que me encanta muito. Ele disse assim certa vez: as árvores não comem dos seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo, as flores não espalham a sua fragrância para si, porque viver para os outros é uma norma da natureza. E é muito bom quando a gente vive para ser feliz, mas é mais gratificante ainda quando os outros são felizes por nossa causa. Eu tenho certeza que ele resumiu nesse seu verso, nessa sua poesia, todo o encantamento de que é bom ser bom, é gratificante fazer o bem. Em outras palavras, é maravilhoso ser seguidor de Jesus Cristo, aquele que nos prega o amor por excelência. Eu gostaria que o senhor tecesse poucos comentários a respeito do nosso Papa, o nosso grande líder da fé. O senhor fala da importância de sermos servidores à luz de Jesus Cristo. Só retomando o nosso assunto anterior, o ser padre é exatamente isso, é ser o primeiro servidor na comunidade. Então é missão do padre ser acolhedor, ser bom, ser humano. Isso faz toda a diferença, ser um pastor, e Jesus Cristo precisa ser sempre a referência. E hoje nós temos os padres com um tempo menor nas paróquias, normalmente a média são de 6 anos, variando isso, podendo ser um pouco menos ou um pouco mais. E o Papa Francisco é alguém muito especial nos tempos atuais. Ele é um profeta, ele é um místico, ele é um poeta, é alguém que aponta para Jesus Cristo a todo momento, e ele só faz o bem. Nós ficamos encantados ao lermos as homilias dele. Ele é jesuíta, então o jesuíta normalmente ele usa 3 termos, ou seja, 3 argumentações. Ele usa introdução, desenvolvimento e conclusão com 3 argumentos, então eles são muito objetivos, e nessa objetividade tem muita profundidade. Então é um texto que a gente encontra claramente introdução, desenvolvimento e conclusão de forma clara, com 3 argumentações. O Papa Francisco, como jesuíta, um bom jesuíta que é, ele tem isso nos seus escritos, e os escritos dele são encantadores. As homilias dele são maravilhosas. As falas de improviso dele mexem, tocam nos nossos corações. E ele é um promotor da paz. Ele está sempre rezando pelos desastres ecológicos que acontecem, pelas calamidades, pelas guerras. Então ele está sempre pedindo paz, pedindo que tenhamos uma consciência ecológica. É alguém que está nos sacudindo, como se estivesse dizendo para nós assim: acordem, vamos salvar o nosso planeta, vamos voltar o nosso olhar e o nosso coração para Jesus Cristo. Ele nos ama, deu a vida por nós. Então é alguém muito especial e que infelizmente às vezes não é muito ouvido por muita gente. Tem muita gente se fazendo surda e ignorando o Papa Francisco. Lembrando, nós falamos ainda há pouco sobre o nosso querido e saudoso Padre Joel, sim, que nós conhecemos e amamos também aqui no nosso Tocantins.
num bate-papo, num dos encontros da vida que a fé nos levou, o Padre Joel era aquele anjo bom, né? Calmo, carismático, e ele muito sério, né? E no encontro em que nós estávamos, ele falou: professor, o senhor gosta tanto de escrever, o senhor sabe que o Papa Francisco já fez o seu primeiro milagre? Eu nunca tinha visto falar. Falei: milagre do Papa Francisco? Mas não entrou outro dia mesmo? Falou: não, ele fez um milagre sim. Ele fez com que todos os brasileiros amassem um argentino, de verdade. E é isso. É claro que é uma piada, né? Todos nós que estávamos no recinto rimos muito, mas ele quis dizer que existe essa brincadeira de brasileiro e argentino, uma rixazinha, né? Política, econômica e tal, mas o Papa Francisco, como argentino, né? Ele uniu os povos também nesta brincadeira assim, cultural. Lembrando para o senhor também que eu, com muita honra, eu faço parte do Rotary Club de Ubá, e o Rotary, a exemplo das igrejas, é uma entidade mundial cujo lema de todos os companheiros, assim denominados quem faz parte do Rotary, seja Rotary de Ubá, de Tocantins, de Rio Pomba, ou de Nova York, ou qualquer lugar dos 200 e tantos países do mundo, todos nos chamamos de companheiros. E o Rotary tem um lema parecido com o da nossa fé: dar de si sem pensar em si, e mais se beneficia aquele que serve. É praticamente um mandamento, né? O Rotary existe para servir a comunidade. E eu costumo dizer que a palavra Rotary, em inglês, significa roda. E que o melhor conceito para Rotary é uma grande roda de amigos a serviço da comunidade e do mundo. Mas por que eu inseri Rotary na nossa entrevista? É para dizer para o senhor e para todos que o Papa Francisco também é rotariano, do Rotary Club de Buenos Aires. Partindo da Igreja Mundial para a diocesana, eu gostaria que o senhor tecesse breves comentários sobre a nossa querida Diocese de Leopoldina, que já foi uma afecção da grande Diocese de Mariana. A Diocese de Leopoldina, hoje ela está bem servida de padres, somos conduzidos pelo nosso bispo Dom Edson, e as paróquias hoje, a maioria tem padres dando assistência. No caso de Tocantins, nós temos um privilégio de termos um pároco e um vigário, então há uma grande preocupação da nossa diocese em manter padres nas paróquias, então investe muito na formação, então tem esse carinho, fomenta a vocação. Nós padres somos convidados a fomentar as vocações, dando exemplo, celebrando bem, acolhendo bem, cuidando bem do nosso povo. Então, assim como eu dizia no início que o Monsenhor Valtencir me inspirou a minha vocação, nós padres hoje devemos ser inspiradores de vocações para que nós tenhamos mais padres a serviço da nossa diocese. E é interessante que os padres que são formados na diocese são chamados de padres diocesanos, então ficam aqui, diferentemente dos religiosos que têm os seus carismas, podem ser transferidos para cidades distantes ou até mesmo outros países. Então é uma diocese muito boa. Eu amo a Diocese de Leopoldina, sou feliz em ser padre da diocese. É uma diocese que tem trabalhado para servir cada vez melhor a nossa gente, o nosso povo. Pelo que nós estamos notando, pela vida do senhor entre nós,
é uma tarefa muito gratificante, mas também muito laborosa, não é? O padre tem um tempo limitado. Falar com o padre Reginaldo é fácil ou difícil? Eu sei que devido às suas muitas atribuições, aliás, eu já achava muito. Você falou uma aí que eu desconhecia, que é a sua contribuição lá para a formação do seminário. Isso é bastante interessante. Mas, acoplando uma pergunta à outra, há exemplos da medicina onde sempre faltam médicos, bons médicos. A gente tem notícia de que faltam bons padres. O senhor já mencionou que os padres atuais estão sempre procurando fomentar novas vocações. Vocês estão semeando bem, eu tenho certeza disso. Mas está com propensão da colheita ser boa, e eu gostaria que o senhor também, que é um professor sem saber, né? Não oficial, o senhor dissesse para o menino, para o Reginaldo de hoje, né? Que estão aí nas nossas escolas, nas nossas comunidades rurais, se eu fizesse um convite para ele e fizesse o chamado também, porque a igreja precisa de novos líderes e bons sacerdotes. Eu não sei se eu vou me lembrar, porque são muitas perguntas, o senhor vai me ajudando a rememorar as perguntas. Uma delas é a questão de é fácil ou não encontrar o padre Reginaldo. Eu vou ampliar também para o padre Rodrigo, uma vez que somos dois padres aqui a serviço da paróquia. Não é difícil falar conosco. Nós temos 2 secretárias a serviço da paróquia, ou seja, paróquia é uma rede de comunidades composta pela matriz e todas as comunidades. Então elas cuidam da nossa agenda, elas nos auxiliam bastante. Então normalmente a gente evita ao máximo de atender as pessoas pelas redes sociais, o Instagram, ou disponibilizar telefone, porque a gente prefere que seja feito via secretaria paroquial, porque elas anotam, tem agenda e tudo direitinho. Então nós temos uma escala, porque a paróquia é muito grande, então nós atendemos tanto a cidade como a zona rural, e temos algumas comunidades que são diferenciadas. Nós temos aqui 2 comunidades da cidade que são diferenciadas, que é a comunidade São Geraldo, no Patrimônio, e a comunidade Santa Luzia, na Grama, que tem missa aos domingos às 17 horas. Então nós temos várias missas na matriz, às quartas, sábado e domingo. Temos uma outra também na cidade, que é a comunidade Nossa Senhora do Rosário, aqui no centro, que tem missa às quintas e sextas pela manhã, 6h30, e a primeira sexta tem missa, a Bênção do Santíssimo, às 18h30, e logo após a Santa Missa. E temos a comunidade Padre Damião, que é uma comunidade que tem missa todos os finais de semana, e quando nós temos Semana Santa, nós temos a Semana Santa na matriz, em nível paroquial, e temos a Semana Santa numa comunidade, que é a comunidade Padre Damião. E assim com outras datas litúrgicas, com outros eventos festivos da nossa paróquia. Então, quando é Natal, a gente tem o Natal na matriz, tem o Natal lá, é o Ano Novo, então é tudo dobrado. Não são 2 paróquias, mas como se fossem 2 paróquias, a gente tem essa vida. Então, a sorte que nós temos 2 padres. Se algum dia nós tivermos que ficar com um padre só, a gente vai ter que remanejar e vai ter até que celebrar 2 missas nas comunidades rurais no mesmo dia, porque na verdade acontecem 2 missas no mesmo dia. O padre Rodrigo vai para uma comunidade e eu vou para outra. Se eu ficar sozinho, eu vou ter que celebrar umas 18 e umas 19h30, além de ter que celebrar às 6h30 na comunidade Nossa Senhora do Rosário, que é aqui no centro, às quintas e sextas-feiras. Então é bastante desafiador. Nós temos uma agenda de atendimento, o padre Rodrigo atende, nós atendemos direção espiritual, fazemos orientações, atendemos confissões. O padre Rodrigo e eu, cada um tem o dia de atendimento. Quando as pessoas não podem durante o dia, porque às vezes trabalham fora, trabalham em outra cidade, ou mesmo aqui
não consegue nesse horário durante o dia, a gente atende à noite, nos finais de semana, sobretudo no sábado, depois nas comunidades também, se precisar, a gente atende. Então a gente dá um jeitinho para tentar atender todo mundo. Então a gente, com os enfermos, nós temos um dia de atender os enfermos e a gente faz de tudo para zerar a fila de espera. Só que é bastante desafiador, mesmo sendo 2 padres, é bastante serviço. Além das reuniões, das formações, momentos de espiritualidade, então é uma vida bem intensa. A paróquia exige bastante de nós. Ainda bem que existem as pastorais, exatamente, né? Todos aqueles que ajudam lá, facilitando o trabalho. Eu gostaria de cumprimentar e parabenizar o bom atendimento que a gente tem, sempre da secretaria, né? Sempre estão dispostas lá a atender a todos com carinho, com respeito, e eu testemunho isso aqui de público, né? Isso é muito gratificante. Sim. Padre, é tanta atribuição, mas um padre como o senhor, que ainda é jovem, que ainda é... Como é que faz? E o lazer? E a folga? Como é que o padre se diverte? Porque ele também precisa de um relax. Então, nós temos um dia de folga. Para a maioria dos padres é a segunda-feira. O dia de folga é a segunda. Aí vai depender da paróquia, se tem uma missa de segunda-feira ou não. Mas a maioria não tem. Eu diria que 90% das paróquias não tem missa na segunda-feira. Então, os padres, o dia de folga é na segunda-feira. Sendo o dia de folga na segunda, nós padres não podemos ficar em casa ou ser vistos andando pela rua, porque assim, as pessoas não vão entender que é o dia de folga do padre. Então é melhor ou ficar em casa com as portas e as janelas fechadas, ou a gente sair. E nós temos direito a férias, 30 dias no ano, então a gente sai 30 dias. A gente normalmente, para não sacrificar a paróquia, a maioria de nós padres, a gente opta por tirar 15 dias no primeiro semestre e 15 dias no segundo semestre. Então, no meu dia de folga, às vezes eu vou a uma cidade próxima, visito um amigo, vou na casa dos meus familiares. Então, eu tenho que descansar um pouquinho, porque se a gente não tiver descanso, isso é uma tecla muito batida nas formações que a gente vai de padres. A gente pode surtar, pode atender o povo com grosseria, pode não estar bem, cair na depressão. Então, assim, pode ficar extremamente cansado. E aí a pessoa cansada, ela não vai acolher bem, não vai trabalhar bem, não vai saber auxiliar bem. Então, esse dia de folga, ele é muito importante. Às vezes, a gente tem que trabalhar no dia de folga. Cai um padroeiro, aqui tem acontecido muito isso, como são muitas comunidades, o dia do padroeiro cai na segunda-feira. E aqui tem o costume de atender as comunidades no dia do padroeiro, a gente celebrar a missa. Aí a gente troca o dia de folga quando acontece isso. Balança Bovina, a confiança no peso certo. Em breve, próximo da Ponte Verde, no final do bairro Grama, em Tocantins. Melhores informações com Jairo pelo telefone ou zap 99112 1144 DDD 32. Hotel, Pizzaria e Choperia Xangô. Música ao vivo todo fim de semana e datas comemorativas. Um ambiente perfeito para você e sua família. Delivery Xangô 3574-1255 ou 98491-5118. Fabiano Júnior Distribuidora, a maior de Minas no segmento. Movemos o nosso mundo para chegar até você. Fabiano Júnior Distribuidora, a maior de Minas no segmento. Lima Cred, para você aposentado, pensionista ou de qualquer benefício do governo, inclusive FGTS, bloqueado ou retido, nós temos as melhores condições e com as menores taxas do mercado. Vem para Lima Cred, aqui você começa o ano com dinheiro no bolso. Digitec Internet Rural para empresas, sítios ou fazenda, rápida e ilimitada, com Wi-Fi incluso e condições especiais para você ficar conectado o tempo todo. Digitec Internet Rural, a maior e a mais rápida da região. Estamos de volta, esse papo amigo, fraterno e muito gostoso e de muita informação bonita sobre fé, sobre igreja, sobre comunidade. Eu estava falando, assim fora do ar,
com o nosso padre, ele que ainda é uma pessoa jovem, sobre o lazer do padre, porque o padre também tem que descarregar a sua bateria, tem que carregar a bateria, né? Tem direito ao lazer, né? Como pessoa humana, para que ele possa fazer o seu ofício mais e melhor. Padre, então, o que o senhor gosta? A gente existe até piadas por aí de que os padres são bons de garfo, né? Eu sou suspeito para falar que eu também sou. Eu, numa mesa de almoço, eu cumpro bem o meu papel. O padre Reginaldo, ele gosta de comer o quê? Como carioca mineiro que é, como mineiro na fronteira do Rio. Então, bastante interessante a pergunta, porque eu fui criado na roça, então assim, minha mãe era uma excelente cozinheira. Nós éramos muito pobres, só que a minha mãe era de um zelo, de um capricho, de um tempero maravilhoso. Tudo que ela fazia era muito bom, era divino, sinto muita falta disso. E aqui em Tocantins, o povo, a gente conversava aqui nos bastidores, no intervalo, o povo de Tocantins é muito bom. Então, assim, a todo momento que chegar na casa paroquial, tem alguma coisa que o povo está doando. Doce, biscoito, bolo, uma verdura, uma fruta. Tem a Dona Fia, que não deixa a geladeira da gente ficar vazia. Nossa. Todo mundo conhece a Dona Fia aqui. Então, toda semana ela manda uma cesta pra gente com água de coco, com queijo. Dona Fia, ela é danada. E ela manda pra gente canjica com coco, sabe, que eu gosto. Então, ela sempre manda sobremesa, pudim. Tinha a Gaída, que faleceu há pouco, também Sim. sempre levava um pudim para nós, biscoitinhos. E a família da Gaída continua levando. E assim tem várias outras pessoas aqui que fazem isso. Esses dias eu recebi de um senhor, a esposa dele fazia um doce de figo, um mini figo para nós, me fugiu o nome dela aqui agora. Ela era professora de inglês, faleceu tem pouco tempo, e ela fazia esse docinho. A Lia do Secundino. Isso mesmo, exatamente. Saudosa memória. Isso. E o esposo teve o carinho e a delicadeza de fazer um pote gigante de doce e mandar para mim. Ele mesmo fez. A filha disse assim: padre, eu queria fazer. O pai disse assim: não, eu que vou fazer. E o pai, o Secundino, fez e trouxe. Então o povo aqui é muito carinhoso. A minha mãe fazia galinha caipira, eu comia muito bem, gostava demais. Com o tempo eu fiquei enjoado de galinha caipira, porque dependendo de quem faz, ela fica com um cheiro forte. Mas eu como, eu gosto. Não gosto muito, eu prefiro o frango de granja. Eu como um pouquinho de tudo. Eu tenho enxaqueca, então faço tratamento, acompanhamento médico. Então tem algumas coisas que eu tenho impedimento, eu tenho uma restrição alimentar, dentre elas que eu gosto demais, que é o chocolate, eu não posso comer. E uma coisa que eu não gosto realmente é pepino. Pepino eu não gosto de jeito nenhum, eu não gosto na mesa, na salada. Eu coloco, se tiver na salada perto de mim, eu nem como a salada, eu coloco longe. Aí o pessoal pergunta pra mim assim: o que o senhor gosta de comer? Eu falo: de tudo, menos pepino. Frango de granja? Pode ter frango de granja, eu não como muito, mas eu como um pedacinho. Então eu gosto de tudo, não tenho restrição não. Eu sou bom de carne. A Dona Fia é uma pessoa muito carismática. Sim. E eu brinquei, eu sou paroquiano de São José de Tocantins, com muito prazer e honra, é minha paróquia mãe, mas como eu resido em Ubá, onde eu trabalhei a vida inteira como professor por mais de 50 anos, e lá eu formei laços de amizade, laços de profissionais e também na nossa igreja. Eu resido na paróquia de São Januário, a minha residência é ali na colina do bairro Jardim Glória, próximo ali o Centro Regional de Saúde, o batalhão da polícia, mas é a área do São Januário. Então, lá eu tenho o prazer e a honra de ser irmão do Santíssimo, né? Ministro extraordinário da Sagrada Eucaristia, membro da Pastoral da Esperança, ou Ezequias,
cursilistas e tal. Mas sempre quando eu não estou de escala lá, né? Exemplo, esse domingo eu estou de escala lá, então eu vou à celebração lá. Nós temos a reunião da Irmandade no primeiro domingo e a nossa missa é função, a primeira missa do domingo é função nossa, depois reunião. Mas quando eu não tenho compromisso, eu sou paroquiano de São José com muita honra. E numa das missas em que eu vim aqui, de 16 horas, né, eu tive o prazer de ver que a dona Fia é também ministra extraordinária da Sagrada Eucaristia, né? Aquilo me alegrou muito e eu falei com a equipe que estava ali, falei assim, a dona Fia é uma pessoa muito carinhosa, mas o nome dela está errado. Ela é chamada de Fia, mas se tornou a mãe de todos nós, ao que parece a mãe do padre também, né? Mas Tocantins, graças a Deus, é formada por gente boa e do bem. E esse programa, caro padre Reginaldo, que começou com esse nosso papo tão gostoso, tão amigo, tão fraterno, ele quer apresentar para a comunidade, para os tocantinenses, sejam da cidade, da região, do estado, do Brasil e do mundo, porque tem um tocantinense lá na Itália, que é o primo do nosso diretor, o Pardal, que com certeza está acessando a nossa programação. Então, Tocantins tem esse... Aqui nós não temos tocantinenses ausentes, porque o tocantinense que vai, ele sempre está presente na lembrança de alguém aqui, e ele está sempre se lembrando de nós e planejando voltar. E a gente fica muito feliz quando a gente entrevista pessoas boas e do bem, principalmente para incentivar essa juventude que, infelizmente, face ao problema cultural, problema político e social do país, está enveredando por outros caminhos, caminhos de droga, caminho da depressão, caminho da infelicidade e da morte fácil, né? A gente tem que apresentar para os jovens bons valores, para que eles aprendam que existe felicidade verdadeira, além daquelas que eles estão buscando de forma efêmera. Eu agradeço muito em nome da Alternativa, essa nossa web TV, em nome da equipe, a esse nosso ilustre entrevistado. Peço escusas pelas falhas involuntárias, né? Porque a gente aqui é amador, né? Mas nós estamos querendo, padre, fazer desse canal também só boas mensagens e também a serviço da evangelização. Nós vamos, num tempo muito próximo, a TV está se estruturando, se programando, o estúdio é simples, o equipamento também, mas nós estamos caminhando e temos certeza que vamos fazer muita coisa boa pela comunicação da nossa comunidade. Também a serviço da evangelização. Planos estão sendo elaborados para que a gente possa contribuir também com Nosso Senhor Jesus Cristo, com Nossa Senhora das Dores, né, na evangelização do nosso povo. É com pesar que nós temos que encerrar, porque o nosso tempo acabou, mas eu pedia que o senhor fizesse as suas considerações finais para os nossos internautas, para todos aqueles que nos acompanham. Eu agradeço o convite, a acolhida, o carinho, a entrevista. Como eu já anteriormente conversava com o senhor, eu tenho bastante dificuldade com isso, com entrevista, com microfone, com câmera, não é o meu forte, eu tenho que me atualizar,
Tenho que trabalhar mais com isso. Devagarzinho. Você será convidado outras vezes, pode ter certeza. E uma palavra que resume tudo isso é agradecimento, e uma mensagem que eu deixo. O senhor falava da importância que tem o Papa Francisco para nós hoje. Num determinado momento ele diz assim, que nós podemos ser gratos a Deus se tivermos feito o bem para uma pessoa. E o privilégio de ser padre, o privilégio de ser professor, educador, quem trabalha com mais gente, com seres humanos, com pessoas, no nosso caso, no caso de vocês aqui, da Web TV Alternativa, atinge muita gente, na igreja também a gente consegue atingir muita gente. Então eu ouso dizer que a gente consegue fazer o bem para mais de uma pessoa. Então isso é muito gratificante e pode nos ajudar a construir mais um tijolinho lá na eternidade. Se isso servir para nos ajudar lá, nós já nos damos por satisfeitos. E o reino ele começa aqui agora, a gente não pode se esquecer disso. Então que a gente possa ter esse cuidado sempre com a evangelização. E uma alegria saber que a Web TV Alternativa tem esse carinho, esse cuidado para com a evangelização. Então agradeço, me coloco à disposição, também peço perdão por alguma falha e foi muito bom estar aqui com vocês nessa tarde de conversa, de partilha, de diálogo. A gente não poderia terminar sem lembrar para o senhor, nosso líder da fé, os 3 ensinamentos que foram colocados na nossa mente e no nosso coração pelo eterno Padre Macário. Ele falava sempre que na família a igreja viva do lar, a família, a igreja viva do lar. Ele nos dizia também sobre o trabalho como apostolado da fé. E ele dizia com muita propriedade que Deus não fez ninguém para perder. Ou seja, Deus é amoroso, misericordioso e Deus quer salvar a todos. Portanto, amigos, portanto, a vocês que nos assistiram até agora, o nosso carinho pela sua audiência e estejam conosco. Esse podcast, Ser Filho de Quem, tem o objetivo maior de permitir levar até você informações sobre os nossos líderes, em todos os sentidos, de modo a formar para a comunidade boas informações que motivam e que engrandecem. A gratidão nossa para o senhor, e o senhor será convidado outras vezes e pode contar com a TV Alternativa como mais um braço da sua paróquia. Muito obrigado. Paz e bem. Paz e bem. Que Deus nos abençoe a todos. Amém. Não podemos perder a oportunidade de pedir a sua bênção como nosso pároco. Agradeço ao senhor e ao povo de Tocantins pela acolhida, pelo carinho. Vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, amigos. Até a próxima.